O anime já começa com o fim de um game épico, que durou 3 longos anos, mas para esse nosso protagonista isso aí foi só o tutorial. O cara é um gamer viciado do Japão que ficou boladíssimo com o final, achando que tudo passou rápido demais. Para ele, o jogo foi um lixo total e agora ele quer um desafio de verdade, algo que leve uns 10 anos para zerar. Porque sim, meus amigos, a única coisa que ele faz da vida, além de bater o ponto no trampo, é jogar. Mesmo decepcionado, ele não perde tempo e já manda aquele Google atrás de um jogo hardcore com o balanceamento todo quebrado. Assim que ele dá o Enter, a tela brilha com um mundo misterioso e uma empresa desconhecida oferece um jogo infinito num mundo de fantasia, com direito a espadas e magia. O hype dele vai lá no alto na mesma hora. Ele vai checar as dificuldades e tem o básico, fácil, normal e uma opção bizarra chamada modo inferno. A descrição já avisa que o arrependimento vai ser o de menos, porque o que espera o jogador é o puro suco do desespero. No modo inferno, para subir de nível você precisa de 100 vezes mais XP que no normal, mas o nosso mano já ouviu essa história 1000 vezes, não se intimidou e cravou o dedo nessa opção. Depois disso ele vê que tem uma lista gigante de classes, espadachim, lanceiro, mestre da espada, herói e até rei demônio. Só que por algum motivo, a classe Invocador tem uma dificuldade muito mais absurda que as outras, e isso ativou o modo curioso dele. Ele nota que o jogo ainda está em fase alfa e nem sabe como liberou essa opção, mas decide não fritar os neurônios com isso e só pensa que vai ser um desafio divertido. Ele clica em começar, aceitando ser o porquinho de Índia desse servidor, e do nada o cara some do quarto, deixando só o vácuo para trás. A próxima coisa que ele sente é um calorzinho bom, um negócio relaxante que dava até pra morar ali, apesar de não ter ideia de onde tá. Só que a vibe muda rápido, o lugar começa a apertar, o ar some e ele sente que tá sendo espremido. Pouco depois, ele spawna nesse novo mundo como um bebê recém-nascido, e aí cai a ficha do que o jogo quis dizer com reencarnação. O pai dele segura o pequeno com toda a alegria do mundo e avisa que o nome já tá escolhido, o moleque vai se chamar Allen. O nosso protagonista aceita o nome e a nova conta de boa, já que a vida interior dele foi um flop total. Ele era um cara de 35 anos, sem diploma, sem grana, nota 0 no romance e apenas um assalariado comum. Ser resetado como esse pequeno Allen de 1 ano não parece um mau negócio. Ele ainda não consegue falar, mas o processador dele está funcionando no máximo e ele entende tudo. Por sorte, parece que o japonês é a língua padrão desse mapa. Ele nasceu numa família de fazendeiros, exatamente como escolheu no início, e vivem numa vila na fronteira, onde a galera paga imposto para um lorde local para poder plantar. Então ele ainda não tem sobrenome. O pai dele se chama Rodin, um cara família que rala todo dia no campo. A mãe é a Teresia, uma beldade super doce. Como era o costume da época, os dois mal chegaram nos 20 anos. Por enquanto ele é filho único, mas como os pais são jovens e vivem no love, ele sabe que logo logo o servidor da família vai ganhar mais jogadores. De repente o sono bate forte. Teresia coloca o pequeno pra nanar e vai jantar com o Rodin. Assim que fica sozinho, o Allen decide que é hora de tentar abrir o menu de stats. Infelizmente não rola nada, o que deixa ele bem frustrado, porque viver vida de bebê é legal, mas a build dele é de invocador e ele quer testar o poder logo. Ele já perdeu a conta de quantas vezes tentou abrir o menu e já estava quase dropando a ideia. Mas aí ele resolveu tentar só mais uma vez, na base do se for, foi. E não é que brilhou? Uma luz surge em cima dele e aparece um livro do nada. Ele não esperava por essa e solta um grito que é metade susto e metade puro hype. O barulho deixa os pais em alerta total e eles entram correndo no quarto para ver se o bebê não foi de base. O Allen saca que não pode deixar ninguém ver o item lendário, faz o livro sumir num piscar de olhos e finge que tá no 10º sono. Os pais ficam sem entender nada, achando que foi só um cenário. Quando eles saem, Allen senta na cama e invoca o livro de novo. Depois de 1 ano tentando, finalmente o menu abriu. O livro mostra todos os seus stats atuais. Ele tá no nível 1 e a classe é Invocador, exatamente como ele queria. Uma das páginas explica os detalhes da sua skill, e ele descobre que tanto invocar quanto criar tem suas próprias barras de XP de habilidade. Pelo visto, a parada funciona assim. Quanto mais ele usa as skills, mais elas sobem de nível. O problema? No momento o XP dele tá no mais absoluto 0. Mesmo assim, já liberou o menu de crafting e ele pode criar umas invocações, mas por enquanto a build está limitada a insetos e feras. O Allen nota que só pode invocar bichos de rank H, o que ele já deduz que é o fundo do poço, a base da pirâmide, o lixo do jogo. Do nada, o livro vira a página e aparece uma mensagem personalizada agradecendo por ele jogar e perguntando se ele está curtindo o novo mundo. No texto, o próprio deus da criação, um tal de MEA, pede desculpas pelo lag na entrega do Grimório.
O Allen só aceita que recebeu um e-mail do ADM. O MEA explica que, como ele escolheu uma classe que ainda está em fase de testes, o famoso Alpha, a papelada demorou para sair, mas que a equipe ralou para entregar o quanto antes. E olha o aviso do ADM: não aceitamos perguntas nem cancelamentos sobre a classe escolhida. Ou seja, escolheu, agora aguenta. O Allen sabe que ser invocador vai ter seus bugs, mas ele quer ver o bicho pegar, então tenta invocar um inseto. No começo não acontece nada. Ele tenta de tudo que é jeito, faz pose, faz força, mas nada funciona e ele já começa a ficar tiltado. Como não tem tutorial nem wiki nesse mundo, ele saca que vai ter que descobrir tudo no Search and Destroy. Ele pensa: pera, primeiro eu tenho que usar a skill de Clear. E dito e feito, uma carta brilha na frente dele, sua primeira invocação é um inseto Rank H com mais 1 de resistência e mais 1 de agilidade. É básico? É. Mas pro nosso mano foi como se tivesse dropado um item lendário. Ele tá todo empolgado para materializar o bicho, mas a mãe dele entra no quarto para ver se o baby tá bem. Allen, que já é mestre no disfarce, finge que tá dormindo de novo para manter o segredo e deixa o teste para a manhã seguinte. No outro dia, assim que a Teresia deixa ele sozinho pro cochilo, ele não perde tempo. A carta se desintegra em partículas de luz e vira um gafanhoto gigante que pula direto na cara dele. Ele toma um susto, mas logo tenta ver se o bicho é obediente. Ele manda o inseto chegar perto, mas o bicho ignora ele solenemente e sai andando pelo quarto. Allen já pensa: putz, invoquei um bicho burro. Ele volta pro Grimório para ver se tem um manual de instruções e descobre que pode dar um nome pro bicho. O nome escolhido? Denka. Ele também nota uma seção chamada Buff e percebe a magia. Aqueles mais 1 de status do Denka estão sendo somados nos atributos do próprio Allen. Ele fica tão hypado que solta um grito de alegria e a Teresia brota no quarto num piscar de olhos. Quando ela vê aquele inseto gigante na frente do filho, entra em pânico total e vapo. Pisa no Denka sem dó, mandando o coitado direto pro céu dos insetos. Foi de base uma alma que não fez mal a ninguém. F no chat pelo Denka. Depois de uns dias farmando skill, o Allen finalmente consegue criar uma fera Rank H, um rato chamado Mouse. Ele é tão bobinho quanto Denka, mas pelo menos obedece aos comandos. O Allen saca que esse mundo tá cheio de monstros apelões e ele não vai tancar nada só com 2 bichinhos de nível baixo. Ah, e detalhe, o Denka sobreviveu. Eu chorei à toa, galera, tá vivo. Ele descobre que pode estocar até 10 cartas de cada criatura e o melhor são os buffs acumulados. Com 10 cartas do Mouse, o ataque dele sobe 10 pontos. Agora o moleque já tem mais força que qualquer bebê normal, tá praticamente um mini Hulk. Só que o modo inferno não perdoa, o XP para subir de nível de habilidade é 100 vezes maior que o normal, então o grind vai ser eterno. Antes de continuar o farm, o pai dele, Rodin, chega em casa depois de um dia de trampo pesado. A Teresia quase tem um treco quando vê o marido todo sujo de sangue, mas o Rodin acalma a gata explicando que é só sangue de caça. Ele conta todo orgulhoso pro Allen que hoje ele solou um javali. O Allen sabe que o pai é um servo, mas no outono e inverno ele vira caçador de monstros com os parças da vila. Rodin diz que o javali era um monstro gigante e pergunta se o filho quer ver. O Allen fica doido, afinal vai ser a primeira vez que ele vai ver um mob real desse mundo. Depois de darem aquele tchauzinho pra Teresia, o Rodin coloca o moleque nos ombros e avisa: ó, os vizinhos já estão lá fatiando o bicho, vamos dar um check. No caminho, o Allen finalmente consegue ver o mapa do mundo exterior com calma, já que até então ele só ficava no spawn dentro de casa. O pai aponta para um bando de pássaros no céu chamados albagerons, aves que voam em grupo para o norte para avisar que o outono chegou. Ao ver esses monstros voando, o Rodin abre o coração e confessa que deu o nome de Allen para o filho em homenagem a esses bichos. Ele explica que, para eles, o céu é o limite, e que ter asas para voar para onde quiser é a definição de liberdade total. O Rodin achou esse pensamento super poético, mas a Teresia quase arrancou a cabeça dele quando soube que o nome do filho era em homenagem ao monstro. É o que acontece quando você tenta ser cool demais, né? O Allen acaba pegando no sono no meio do caminho e quando acorda dá de cara com o boss que o pai derrotou, o grande javali. De perto o bicho é um pesadelo e o Allen saca na hora que com o level atual dele ele não tancaria aquela fera nem por um segundo. Aí chega um cara chamado Gerdo, o legítimo animador de festa, anunciando pra geral que o campeão peso pesado chegou. Todo mundo aplaude Rodin, que dá aquela humildada básica, dizendo que foi só sorte.
O Gerdo nota o Allen e o moleque, sendo super educado, já manda o salve e se apresenta. O Gerdo fica em choque, porque o Allen só tem 1 ano e já é mais civilizado que muita gente grande. Ele até comenta que a filha dele tem a mesma idade, mas é o puro caos perto do Allen. O nosso protagonista aproveita para perguntar se o javali é forte e descobre que o bicho é rank C. No mundo real, precisa de uns 20 homens para derrubar um desses. O Allen já anota essa info no bloco de notas mental para ter uma noção da escala de poder. 10 meses depois, o Allen já está quase com 2 anos e o grind finalmente deu resultado. Ele pegou nível 2 em invocação e criação. Com isso, ele desbloqueou a habilidade de expansão e a função de notas no Grimório. A adrenalina sobe, porque agora ele pode criar cartas de rank G. Ele ganha uma skill de fusão e o inventário dobra de tamanho, o que significa o dobro de buffs. Ele tenta fazer a fusão de 2 feras na hora, mas cadê o MP? O moleque decide bater um pratão para recuperar a energia e corre pro quarto para testar. Ele tenta fundir 2 mouse, mas o Grimório avisa que ele ainda tá low mana, mesmo de barriga cheia. Ele tenta criar um bicho rank G do zero e... nada. O MP máximo dele ainda é muito baixo para o gasto dessas habilidades novas. O jeito é esperar. Quando ele chega aos 3 anos, a conta já está mais buildada. Ele já tem cartas de feras, insetos e até aves, rank G. Ele finalmente faz a fusão e consegue um pássaro chamado Chape. O bicho pousa no ombro dele e o Allen descobre que a skill especial dele é mimetismo de voz. O Chape repete tudo o que ele diz com a voz idêntica. O Allen já pensa, dá pra trollar muito inimigo com isso. Depois ele invoca o Hopper, uma rã, e o Molly, uma toupeira. O Hopper brilha para provocar os inimigos, o famoso taunt, e o Molly cava buracos gigantescos em segundos, perfeito para fazer armadilhas de queda. O Allen tá amando essa complexidade, é exatamente o jogo hardcore que ele pediu aos deuses. Mas a alegria dura pouco quando alguém cai no buraco do Molly. O Allen lembra que ainda vai demorar para ele lutar contra monstros de verdade, porque o boss final da vida dele chegou. O sino bate 3 horas e ele já sabe quem tá vindo buscar ele, a Crena, a filha do Gerdo. Ela chega com todo o gás do mundo, convidando ele para brincar de cavaleiros duelistas. Sem ter como fugir da socialização, ele sai do buraco e vai cumprimentar a Crena, aceitando seu destino de ser o brinquedo da vizinha. A pequena já chega apontando uma espada de madeira pro peito dele, e o Allen, mesmo achando aquilo o cúmulo da vergonha alheia, aceita o duelo justo. Só que de justo não tem nada, porque a Crena é o puro suco da apelação. A menina é rápida demais e não tem um pingo de piedade na hora do X1. O Allen buildou todos os buffs dele em agilidade e mesmo assim, o coitado mal consegue ver os movimentos da garota. Ela tá tão broken que chega a quebrar a própria espada de madeira de tanto bater e continua o combo pra cima dele. No fim do dia, os pais dele aparecem para dar o save, mas o estrago já tá feito. Nesse meio tempo, a Teresia tá com um novo player no inventário, esperando outro bebê. Quando a Crena vai embora, o Allen se levanta todo moído, mas como é um bom filho, decide ajudar a mãe a carregar as verduras. A Teresia abre aquele sorrisão e na janta, o Allen manda a real pro pai. Pai, quero ajudar na colheita das batatas para dar um descanso para a mãe. Os dois ficam em choque, mas o Allen tenta convencer eles dizendo que é forte o bastante. E pior que é verdade, o moleque já tem o físico de um adulto marombado por causa dos buffs, mas ele guarda esse segredo às 7 chaves. A Teresia diz que criança tem que ser criança e que ele deve continuar brincando com a Crena. O Rodin assina embaixo, dizendo que ele já ajuda muito em casa e que o tempo de ralar no campo ainda vai chegar. É aí que o Allen saca a lore pesada. Eles são servos e vão ser servos para sempre, e o trabalho no campo é um grind tão infernal que o pai não deseja isso nem pro filho de 3 anos. Aí a Teresia solta. Vi que você anda treinando arremesso de pedra na árvore lá atrás. O Rodin pergunta o motivo e o Allen mete aquele migué heróico. Como o senhor disse que tem monstros lá fora, vou proteger a mamãe com pedradas. O Rodin racha o bico e elogia a coragem do mini-herói. Mas, na verdade, o Allen só estava tentando ver se aprendia alguma skill de ataque físico que não fosse invocação. A mãe pergunta se ele vai proteger a Crena também e ele diz que sim, mas por dentro ele só pensa: aquela menina é um monstro, ela que me protege. O pai comenta que mal pode esperar pela cerimônia de avaliação. O Allen fica tipo, que DLC é essa? A mãe explica que aos 5 anos, Ro é um evento divino para ver o talento de cada um. O Rodin completa dizendo que se ele tirar uma classe rara, pode finalmente quitar dessa vida de servidão. O inverno chega e o Allen vai visitar o Denka. Sim, o gafanhoto imortal.
O bicho ficou pulando tanto tempo no mesmo lugar que cavou um buraco no chão. O Allen percebe que agora consegue manter as invocações ativas por um dia inteiro, um baita progresso no gerenciamento de mana. De repente, ele ouve o grito de guerra da Crina, esconde o Grimório e aceita o destino de virar saco de pancada de novo. Dessa vez, ele tenta bloquear os ataques, mas a menina limpa o chão com ele, sem novidades no front. Quando Roden volta do trampo, a Teresia vai receber ele, mas o Denka resolve pular na perna dela. Ela toma um susto, cai no chão e, no meio do pânico, as contrações começam. O bebê resolveu spawnar. A pedido do Roden, a Crena corre para chamar a mãe dela, enquanto os homens da casa ficam lá mais perdidos que cego em tiroteio. O Allen até pensa, putz, devia ter jogado algum simulador de parto na vida passada. O pai dele tá na mesma vibe de desespero. Sorte que a Matilda, mãe da Crina, chegando, expulsa os inúteis do quarto e assume a comanda com as outras mulheres. Os dois sobram e têm que dormir do lado de fora. Ao amanhecer, o novo integrante da guilda nasce. É um menino. O Roden, que já tinha o nome pronto, anuncia todo pomposo. Vai se chamar Mesh. A Teresia curte, mas já manda o aviso. Espero e não seja outro nome de monstro. O Roden só dá aquela risadinha de quem fez de novo, porque sim, Mesh também é nome de mob. E no meio dessa confusão de família, o Allen fica lá olhando pro teto e se perguntando: pô, Meia, por que diabos eu reencarnei mesmo? O Allen sabe que o foco total é no grind para maximizar os níveis, mas ele não é de ferro. Essa vida em família também é um comfort game bem agradável. Ele ainda não tem o passo a passo de como vai fazer isso, mas uma coisa é certa, ele vai tirar a família inteira desse destino cansativo de servidão, nem que ele tenha que solar o mapa todo para isso. Um tempo depois. E quando o Allen finalmente upa pro nível 5, o pai dele, o Rodin, decide levar o moleque para um passeio num campo de flores gigante e começa a soltar o verbo sobre a tal cerimônia de avaliação. Segundo ele, é um evento obrigatório, tipo o tutorial de jogo, onde toda criança da vila tem que participar assim que faz 5 anos. Se descobrirem que o garoto tem algum talento, é a chance de ouro para ele e a família escaparem da vida de servos e subirem de elo social. Só que o Rodin já manda real pro Allen. Não vai ser moleza não, porque a concorrência é insana e a vila tá cheia de gente querendo o mesmo drop. No caminho, eles topam com a Crena e o pai dela, e o quarteto decide formar uma parte e viajar junto até uma vila vizinha de plebeus. Chegando na vila dos plebeus, o Allen fica de queixo caído. Ele achava que plebeu era tudo lascado, mas a galera lá tá equipada com roupas muito melhores que as dele, parecendo que gastaram cash na skin. Pouco depois, a cerimônia de avaliação tá pronta para começar. Os sacerdotes abrem lentamente a porta principal, fazendo aquele suspense, e pedem pra galera mostrar respeito a Eumeia, o deus da criação e admin do server. Aí eles mandam o papo reto. Os heróis do reino não nascem só em berço de ouro com status alto, eles podem surgir de servos humildes também. O Allen ouve isso e já saca que é verdade, porque ele leu no epílogo do jogo que classes roubadas, como herói e mestre da espada, têm que começar lá de baixo, na classe social mais baixa. No início, ele achava que era só lore furada do jogo, mas agora percebeu que a regra vale para o mundo todo. Por causa disso, todo mundo, não importa o status, tem que participar desse gacha da vida real. Terminada a explicação, os plebeus vão entrando no prédio na maior calma. Lá dentro, o Allen vê uma estátua no centro e assume que deve ser o deus venerado nesse mundo, o tal do MA. Não demora muito e a cerimônia começa com o chefe da vila e seu filho, o Pelomas. O moleque dá um passo à frente, encosta a mão na bola de cristal e a tela brilha, anunciando que ele tem talento para ser comerciante. O pai dele quase explode de alegria e corre para abraçar o filho, aliviado por saber que o garoto não é um NPC inútil. Enquanto isso, o Allen fica de cara quando o grimório dele aparece flutuando e começa a escrever vários números nas páginas. Ele percebe que agora os atributos aparecem como valores claros, tipo o HUD de RPG, em vez de números ocultos. E o melhor de tudo, só ele enxerga o grimório, o que significa que ele pode usar o sistema no modo stealth sem ninguém perceber. A cerimônia continua e a criançada tá lá festejando com os pais depois de desbloquear novas habilidades. Mas, infelizmente, o RNG não é bom para todo mundo, e alguns não conseguem talento nenhum, ficando na maior bad. O próximo é o Dogora, que coloca a mão no cristal e faz o negócio brilhar. O sacerdote avisa que o talento dele é machadeiro. O Dogora dá um pulo de alegria e corre pro pai para comemorar a build nova.
Um por um, todos recebem o veredito e vazam, até que só sobram o Allen e a Crena com seus pais. A Crena corre para a bola de cristal, ansiosa para ver o que vai dropar. No momento que ela toca, uma luz absurda explode do cristal. Até os sacerdotes ficam chocados com o resultado. A maioria dos status dela tá quase no cap máximo e revela que ela tem o talento de mestre espadachim, uma das classes mais raras e roubadas do jogo. O pai dela tá eufórico, crente que a filha vai carregar a família pra fora da miséria. Mas a Crena nem tá feliz, porque ela só queria ser uma espadachim normal. O Allen nem se surpreende, porque ele sempre soube que ela tinha um potencial absurdo. Ele também tá no hype, esperando que seus pais descubram que ele é um invocador. Ele caminha cheio de confiança até o cristal para revelar sua classe. Ele coloca a mão e, bum! Uma luz cegante explode e arremessa ele pelos ares antes dele se esborrachar no chão. O Rodin corre desesperado até um sacerdote perguntando se o filho despertou um talento único, mas a resposta é um balde de água fria. O sacerdote anuncia que o Allen não tem talento nenhum. Zero. Nada. O Rodin, surpreendentemente, não fica nem um pouco pistola. Ele levanta o Allen com calma e diz que é hora de voltar para a base. Eles voltam para casa, onde a Teresia e o irmãozinho do Allen, o Mesh, já estão esperando para dar aquelas boas-vindas calorosas. Mais tarde naquela noite, o Rodin senta com o Allen e diz para ele não ficar na bad por não ter talento, explicando que isso não muda o fato de que eles o amam demais. Mesmo assim, o Allen continua meio decepcionado por não ter ganhado uma skill própria. Mas no fundo, ele tá agradecido por ter nascido numa família tão gente boa. Naquela mesma noite, o nosso prota fica acordado na cama com um grimório aberto. Revisando os status, ele nota que todos os atributos estão listados como Rank E. Pelo menos o dia de hoje serviu para ele sacar uma coisa importante. Ele é a única pessoa nesse mundo jogando no modo inferno. O Allen supõe que o sistema de rank reflete o crescimento que a pessoa pode esperar ao subir de nível. Por isso, ele acredita que suas skills são Rank E porque ele escolheu a dificuldade insana, que deve reduzir o progresso umas 100 vezes em comparação ao normal. Isso significa que os números no Grimório são só uma fração do verdadeiro potencial dele. O Allen percebe que essa é a dificuldade onde a maioria quitaria do jogo, mas ele não. Essa é a missão dele para provar que consegue tancar e zerar qualquer jogo difícil que aparecer. No dia seguinte, o Allen e a família vão para a casa da Crena para celebrar o talento apelão dela de mestre espadachim. No caminho, o Allen percebe que o pai tá com uma cara de poucos amigos, mas claramente não quer falar sobre isso. Esse mau humor acompanha o Rodin até a casa da Crena. Quando a galera começa a beber, o Rodin e o Gerda começam a discutir por qualquer besteira. O Allen fica observando a treta e se pergunta se o pai tá com inveja porque a Crena virou uma mestre espadachim, mas ele logo descarta a ideia, sabendo que o pai não é mesquinho assim. A discussão vai escalando, com os dois gritando um com o outro. De repente, o Gerda solta a bomba. Revela que o Rodin uma vez disse que queria cortar relações com a família dele. Todo mundo fica em choque. O Rodin admite que é verdade, mas explica que não é porque ele quer. Ele diz que o talento da Crena é 1 em 1 milhão e pode colocar ela no caminho para virar nobre. Por isso, ele acha que ela não devia arriscar o futuro andando com servos como eles. Mesmo depois dessa explicação dramática, os dois continuam batendo boca até que as esposas entram no modo rage e dão um tapa na cara deles para eles acordarem para a vida. A Matilda e a Teresia explicam a verdade. Os 4 são amigos de infância que cresceram juntos na mesma vila. Pelo jeito, o Gerda e o Rodin sempre foram 2 cabeças duras que procuravam desculpa para brigar. Lembrar do passado acalma os ânimos e eles passam o resto da noite bebendo e rindo. No dia seguinte, a fofoca sobre o talento da Crena corre solta e logo a Ordem dos Cavaleiros começa a planejar uma visita para ver a lenda pessoalmente. Pouco depois, os cavaleiros chegam na vila montados em seus cavalos. Assim que chegam, a Crena e o pai correm para o comandante para fazer as apresentações. Enquanto falam, o Allen observa de longe, se perguntando se isso significa que a Crena vai ter que quitar da vila e virar nobre. Ele entende que é o destino dela, mas admite que vai sentir mó saudade quando esse dia chegar. Depois que o comandante fala com o Gerda, rola uma confusão tensa. Ele afirma que eles podem ter mentido sobre o talento da Crena, por isso ele declara que ela tem que provar num duelo contra o vice-capitão. Se ela falhar, ela vai de base ali mesmo, porque mentir sobre talento dá
pena de morte, virá saudade instantânea. O Gerda recusa na hora, incapaz de aceitar que um marmanjo experiente como o vice-capitão lute contra uma menina de 5 anos. O Allen concorda, mas sabe que não pode fazer nada. A Krenna olha para a espada do duelo, acha ela linda e brilhante, e só por isso já aceita o X1 na hora, falando pro pai não grilar. O Gerda fica sem palavras. O duelo entre a Krenna e o vice-capitão Leibrand começa. No início parece equilibrado, mas o Leibrand logo usa sua força absurda para prensar a Krenna na parede. O Gerda tenta intervir, mas é segurado pelos cavaleiros. O comandante já acha que acabou, mas para surpresa de geral, a Krenna levanta rodeada por uma aura azul. Ela se lança contra o Leibrand e solta uma chuva de golpes 10 vezes mais rápidos e fortes. O cara não tanca e a espada dele é partida no meio. O comandante encerra o duelo na hora. O vice-capitão fica em estado de choque, sem entender como ele, um adulto de 24 anos, foi humilhado por uma criança de 5. A multidão vai à loucura, celebrando a Krenna, agora convencidos de que ela é a verdadeira mestre espadachim. O Gerda sente aquele orgulho monstro ao ver a filha superar o impossível. Pouco depois, o comandante chega no Gerda e diz que não tem mais dúvida nenhuma. Ele quer falar sobre o futuro dela. Eles vão para casa do chefe da vila, onde a conversa rola durante o jantar. O comandante se apresenta como Z9 e explica que foi enviado pelo Lorde da região para confirmar a existência do mestre espadachim. Depois de ver o duelo, tá confirmadíssimo. Aí, o Z9 anuncia outra decisão do Lorde. A vila, que ia ter o nome do chefe, agora vai se chamar Vila Krenna, para honrar a menina. Depois disso, o Z9 pede desculpas ao Gerda pelo teste brutal. O Gerda, que não guarda rancor, aceita de boa. Z9 diz para continuarem criando a Krenna do jeito normal, até ela fazer 12 anos, quando ela será enviada para a Academia Real para masterizar o talento. O Allen fica empolgadaço imaginando uma academia cheia de gente com talentos roubados, mas aí ele nota que o Dogora, o menino do machado, também tá ali. O Z9 reconhece o Dogora e diz para ele treinar duro para conseguir entrar na academia um dia. Com isso resolvido, o Z9 olha para o Allen e nota algo estranho, cabelo preto e olhos pretos. Quando descobre que o Allen é filho do Rodin, o caçador de javalis, o Z9 levanta na hora em sinal de respeito. Ele explica que o Rodin é uma lenda na vila, o cara que solava as missões perigosas nas caçadas. Ele é considerado um verdadeiro herói. O Allen ouve tudo isso cheio de orgulho, percebendo que o pai dele é brabo mesmo. Mais tarde, o Gerda e o Rodin se despedem. O Rodin acredita que a Krenna vai ser uma heroína, mas está mais impressionado por ela ter sido reconhecida pelo Lorde. Ele diz pro Allen continuar se esforçando, afirmando que o filho está destinado a grandes coisas, afinal, é filho dele. Nessa hora, o Allen saca umas frutas que ele pegou emprestado do refeitório e o Rodin faz o mesmo e os dois caem na risada juntos. E para fechar com chave de ouro mais um dia épico, a gente vê o nosso protagonista com um sorriso de orelha a orelha, porque o grind finalmente rendeu e ele subiu de nível de invocação. Ele abre aquele grimório brabo e se depara com a nova passiva, Fortalecimento. Agora o moleque pode dar um boost nervoso nas invocações para elas ficarem monstras, e de quebra ainda desbloqueou o Rank F. Ele já fica naquela fanfic mental, e se eu fizer uma síntese agora? Será que dropa um dragão apelação? Com todo esse arsenal novo no inventário, ele bota na agenda para fazer os testes mais tarde. Naquela mesma noite, rola aquele jantar em família, e a gente descobre que a dona Teresia tá com um novo player no servidor, esperando um bebê. Quando o Allen foi dar aquela moral para recolher os pratos, a mãe sente os chutes do pequeno. É aquele momento fofo onde eles começam a discutir qual vai ser o nick da criança se for uma menina. Bem na hora, o sistema apita no ouvido do Prota avisando que o MP tá no talo, 100% carregado. No automático, ele acaba lendo o nome do criador que aparece na tela, Elmia. Os pais ouvem e já assumem que esse é o nome que ele escolheu para a irmãzinha. Eles tomam um susto e dão um esporro de leve, dizendo para ele não usar o nome de uma divindade assim em vão. A mãe, preocupada, pergunta o que tá pegando, porque ele anda meio pilhado ultimamente. Allen, mestre do drible, joga a conversa pro pai e pergunta do braço dele, estranhando que não tem nenhuma cicatriz de batalha. Rodan manda a real e diz que isso rolou porque ele passou por uma prova dos deuses, enquanto caçava javali naquele dia. Em termos de gente normal, o cara explicou que sentiu um buff repentino de energia que deletou todas as feridas e o cansaço.
Ouvindo isso, o Allen saca na hora que o coroa subiu de nível. Ele admite que o pai é um veterano muito forte e que nem precisa ver a planilha de status para confirmar o óbvio. Só que aí bate aquela bad. Ele menciona que o único jeito dele mesmo ganhar XP é deitando alguns monstros no soco. O problema é que, como eles são servos, não podem quitar da vila sem autorização, a menos que seja para caçar. Com isso na cabeça, ele solta um "pô, bem que eu podia colar numa caceria com vocês". O pai manda um não tão seco que chega a doer, deixando claro que o bagulho é sério e não é joguinho de criança. Depois desse balde de água fria, o Allen vai bardar as coisas focado na missão de ficar mais forte. Mais tarde, ele vai conferir o log dos desenvolvedores, avisando que corrigiram aquele bug no texto e ainda mandaram um anexo com os raw data, os dados brutos do personagem. Aí ele descobre que tem rank S em inteligência e o mesmo nível de potencial que a Kurena. Isso dá uma massageada no ego do nosso herói. Agora, sem enrolação, ele vai usar o upgrade no bom e velho Denka. Depois do processo, ele invoca o bicho para ver o resultado ao vivo, e nota que a skin dele mudou um pouco. Ele tá todo empolgado com o bicho, mas a mãe entra no quarto e, sem dó nem piedade, finaliza o coitado do Denka com um pisotão. Foi de base. No dia seguinte, o Rodan se despede para ir farmar na caça, e o Prota fica ali, matutando o que fazer. Depois de estender o varal, ele começa a tentar combinar várias criaturas, mas dá erro em tudo. Aí vem a ideia genial. E se misturar um inseto com um pássaro? O resultado é uma carta nova, tipo grama, rank F. Ele fica meio nhé com o resultado, mas quando olha os status, vê que ela vem com um item de regeneração de MP, o que vai deixar ele spamar a habilidade por muito mais tempo. Mesmo sendo otimista, sabendo que pode levar décadas para upar de verdade, ele resolve invocar. Aí aparece uma maçã com raízes e perninhas, o pico da criatividade. Ele batiza a criatura de Apple. Com o bicho em campo, ele vê que ela tem a skill Aroma. Sem entender nada, ele manda ela usar. A Apple se enfia na terra e faz brotar um raminho. Allen vai cheirar e sente aquele aroma de óleo essencial de spa. Ele até cai para trás de decepção, perguntando se por acaso ele virou a droga de um jardineiro agora. Nisso, a mãe chega, agradece pela ajuda com a roupa e o Allen tenta mandar a Apple voltar para a carta, mas o bicho dá o vácuo nele e não obedece. A mãe nota o brotinho na terra, acha meio estranho, mas o cheiro é tão bom que ela nem questiona. Mais tarde, o nosso protagonista vai pro treino de sempre com a Kurena e, para variar, leva um pau. Só que a Ruivinha nota que ele tá aguentando mais o tranco ultimamente. Isso deixa o Prota surpreso. Ele vai conferir os status e percebe que tanto a perícia com a espada quanto a resistência subiram um degrau. Ele fica na dúvida se aquele aroma da Apple teve algum efeito passivo no combate, ou se bufou algum atributo oculto. Aí ele lembra que o Fido, sua invocação de lobo, tem a skill Mordida. Ele fica seco para testar em alguém, mas sabe que a chance é de dar ruim. Ele dá aquela olhada de soslaio para Kurena e ela percebe e pergunta se tem algum problema. Allen desconversa rápido dizendo que não é nada. Já no fim da tarde, a gente vê o Prota treinando o braço jogando pedregulhos num tronco de árvore. Do lado dele tá o Mash, o irmãozinho mais novo, que já tá no tédio total e pedindo para voltar para casa. A Allen pede para ele segurar a onda um pouco, comentando que agora a lista de quests dele só faz aumentar. O drama não para. O Allen tá naquele dilema de herói, ajudar a mãe grávida e cuidar da irmãzinha ou continuar no grind da habilidade de lançar pedras. Ele até pensa em quitar do treino, mas o instinto de gamer fala mais alto, porque ele sente que o level up tá vindo. Quando ele ia arremessar mais uma rocha, o Mesh pergunta das plantas na parede e a gente vê que a Apple montou um mini jardim ali com o tempo. Só que o clima pesa quando a noite cai e o pai dele, o Rodan, não aparece. A Teresia tenta manter a calma, mas do nada começam uns gritos lá fora chamando pelo Rodan. Eles correm para ver e a cena é forte. O Rodan tá destruído, sendo carregado pela galera. Já dentro de casa, o Gilda solta a bomba. Um javali atravessou o estômago do Rodan com o canino. A cicatriz foi cauterizada na hora, e o Gilda explica que ele só não virou saudade porque usaram uma erva curativa cara, comprada com o gold que os cavaleiros deram para compensar o rolo com a Kurena. Um dos caras começa a culpar os plebeus pela treta, e a galera já se exalta querendo satisfação. No meio do caos, o Mesh acorda, vê o pai naquele estado e abre o berreiro. Allen tira o irmão de lá para acalmar o pequeno, e o pessoal resolve deixar a família a sós. Aproveitando o silêncio, o Allen vai interrogar o Gilda para entender por que estão jogando a culpa nos plebeus.
O Gilda conta que o chefe da vila convocou todo mundo e mandou os plebeus participarem da caça ao javali. O motivo? A carne do bicho vale muito. O barão fica com a maior parte, mas as sobras são o sustento dos caçadores, que usam como moeda de troca. Só que os plebeus nunca colavam porque o risco é alto demais. Acontece que rolou um boato de que tinha um herói entre os servos. O Allen achou que era a Curena, mas o Gilda revela que o nome da lenda é Rodan. O capitão chamou o cara de lenda e isso virou uma espécie de selo oficial de segurança. Todo mundo achou que com o Rodan no grupo, ninguém ia de base. Só que na hora do vamos ver, os plebeus amarelaram. No dia da caça, deram para eles a task mais fácil, distrair o javali. Eles falharam miseravelmente, e o Rodan acabou sendo o tanque que levou o dano crítico. Por sorte, conseguiram abater a besta, e o Gilda promete trazer a parte da carne no dia seguinte, pedindo para o Allen ser forte. No dia seguinte, o Prota e a mãe cuidam dos ferimentos do Rodan. Quando ele finalmente acorda e abre o olho, é um alívio geral. Ver a família unida faz o Allen sentir aquele peso na consciência. Ele percebe que estava tratando a nova vida como se fosse um simulador de RPG, enquanto a galera estava lutando pela sobrevivência real. O Gilda chega com a carne e o Rodan ainda pede desculpas por ser um fardo. Ali, o Allen vira a chave. Ele promete que vai proteger a família custe o que custar, e já começa demonstrando o novo shape. Quando vai pegar água no poço, os adultos avisam que o balde é pesado, mas o moleque levanta aquilo sem esforço nenhum, deixando todo mundo de queijo caído. De volta para casa, ele decide que vai investir todos os seus pontos de melhoria em força física bruta. Depois, ele vai colher batatas com o Gilda e arranca as plantas da terra com uma facilidade que assusta. No fim do trampo, o Allen reclama do salário baixo e finalmente sente na pele como o sistema de servos é injusto e pesado. Mais tarde, o chefe da vila aparece com um dos servos, que trouxe frutas como pedido de desculpas. O cara tá mal de verdade pelo que fez. O Rodan, que é um coração de ouro, perdoa, mas a Teresia não é tão fácil assim, e lembra que o erro dele quase mandou o marido pra vala. Os outros servos também colam com presentes e boas vibrações. O Allen fica todo emocionado, pensando que tirou a sorte grande com os pais que tem. Depois, ele vai pro canto dele treinar, invoca as rãs e arma umas traps, mas não aparece nada. Quando ele estava quase dando o logout por hoje, surge uma ave gigantesca, um Albairã, bicho de rank B, que começa a solar as invocações dele sem dó. Allen tenta fugir, mas o sistema obriga o combate. Ele tenta atordoar o pássaro com uma pedra e ataca, mas não causa nem cócegas. Invoca os lobos para ver se segura o agro, mas nada funciona. O pássaro derruba o Prota e ele sente que a força está esvaindo. Com cada invocação sendo obliterada, ele cai no chão sem energia, apenas tentando não virar lanche de passarinho. Seguindo com o que rolou, o Allen tá ali no X1 contra o Albaheron gigante e por puro milagre da esquiva, ele não vira patê. Aí ele decide que é hora de puxar a carta mamanga, os Shus. Pra quem não tá ligado, são uns insetos bizarros que grudam no passarinho gigante e começam a sugar a energia dele igual um carregador pirata. O bicho vai perdendo gás e o Allen, que não é bobo nem nada, manda mais pushes pra garantir que o monstro fique no puro suco do debuff. Ele sabe que, como tá nerfado porque perdeu as bênçãos das invocações, a única forma de solar esse pajarraco é deixando ele mais fraco que sinal de Wi-Fi em dia de chuva. Aí é chuva de machus e pushes sem parar, meu parceiro. Depois de encaixar aquela espadada crítica de respeito, o Albaheron finalmente vai de base. Allen vence seu primeiro boss e garante aqueles 100 de XP maravilhosos pra conta. O moleque fica num hype total, sentindo que o grind valeu a pena. Passado um tempo, ele arrasta o corpo do bicho pra casa e a família entra em choque térmico. A Curena já chega mandando um "caraca, tu é brabo", enquanto o Machu tá ali num canto chorando largado de tanto medo, coitado do moleque. O Lodan, todo preocupado, pergunta se o Allen tá inteiro, e o pequeno prodígio manda um "relaxa pai, tô voando baixo". O Gelda olha pro bicho e não consegue acreditar que o Allen solou essa build com uma espada de madeira e umas pedras. Só que ele nota uns vácuos de mordida no monstro e pergunta se o Allen abateu o bicho na base da dentada também. Allen mete aquele sorriso de quem sabe que deu ruim e diz que se empolgou um pouco, deixando o Gelda de cara. O cara levanta e já avisa pro Lodan que vai cuidar do loot e sangrar o monstro. Nessa hora, o Allen repara que o Gelda tá com um galo gigante na testa e já deduz que a Curena com certeza deu um combo de especial nele.
O Gelda chama o Allen para um papo reto e explica que depois de sangrar, o bicho rende uns 20 quilos de carne, mas só metade dá para tancar no jantar, sendo que o resto, tipo as asas, dá para trocar por um cascalho. Mas aí vem a parte que quebra o clima. 60% desse loot tem que ir direto pro inventário do chefe da aldeia. Mano, olha a vida desse chefe. O cara fica lá de boa, só no suco de uva e na rede, enquanto a galera traz comida na porta dele só por causa do cargo. Desse jeito até eu quero virar DM da aldeia. Allen fica bugado e pergunta se a taxa também vale para os monstros da selva. O Gelda confirma que a ditadura do drop é real, exceto para os monstros rank E, tipo aqueles coelhos com chifre que não valem nada. O Gelda saca a pedra de maná do bicho e manda real. Se for rank D pra cima, o chefe confisca tudo, porque dizem que plebeus nem saberiam como usar um item desse nível. Só que tem um porém. O moleque teve que ir pro combate porque o pai dele tá com um HP no vermelho e todo ferrado, então o Gelda sugere que eles tentem um trade com o chefe. Allen curte a ideia e manda um sussurro no ouvido do Gelda que a gente não ouve agora. Puro mistério anime. Mais tarde, na reunião com o chefe da aldeia, o velho fica todo animado com o prêmio, mas o Gelda solta que eles vão depenar o bicho todo e pergunta se podem ficar com o que sobrar. O chefe mete um nem pensar, dizendo que o Lorde das Terras está cobrando cada vez mais carne pro estoque dele. Aí o Allen saca o esquema. É por isso que o velho liberou a plebe pra caçada para farmar mais rápido pros outros. O Gelda então dá o checkmate, diz que só vai entregar a pedra e as penas porque o Lodan tá todo quebrado e a família precisa dessa carne para não passar fome no inverno. Allen entra no personagem e começa a atuar, dizendo que a barriga tá gritando de fome. Os dois entregam uma performance digna de Oscar, mas um Oscar de papelão daqueles bem fuleiros, kkk. E não é que deu certo? O chefe amolece o coração e deixa eles ficarem com o cadáver porque ele deve muito pro Lodan. Allen aproveita a brecha e já manda o golpe final, perguntando se, caso entregue as penas e as pedras, a carne pode ficar com ele daqui pra frente. O chefe se espanta e o Allen sente que o plano de negócio tá funcionando. O Gelda ajuda no Dweff e comenta que caçar o Albaheron não é fácil. O chefe aceita o desafio e diz que ele pode ficar com o drop de carne se conseguir a proeza de caçar mais desses bichos. Os dois quase comemoram ali mesmo, porque o plano saiu perfeito. O tempo passa e a gente descobre que o Allen virou uma máquina, dropando um Albaheron a cada 3 dias. E dessa vez, ele simplesmente solou 2 ao mesmo tempo, sem perder nenhuma invocação. No total, ele já mandou 10 Albaherons pro lobby e com os 1000 de XP acumulados, finalmente veio o brilho. Nível 2 alcançado. Quando ele abre o menu de status, quase cai para trás porque o vigor e a magia deram um salto absurdo. Ele percebe que as habilidades não ganharam upgrade, mas tá felizão porque os atributos subiram pra caramba. Ele já tá com 6 anos nesse mundo e finalmente pegou o level 2, o que faz ele decidir que é hora de abrir o jogo com a família sobre o seu poderzinho secreto. Chegando em casa, o pai quase cai da cadeira vendo ele chegar com 2 bichos nas costas. O Lodan até ia perguntar algo, mas olha o tamanho do absurdo e prefere deixar quieto. A Kurena aparece e o Allen vai treinar, pensando que para pegar o level 3 vai ter que farmar uns 20 Albaherons. Ele acha que vai ser suave, mas por ficar moscando nos pensamentos, a Kurena encaixa um combo e dá uma surra nele, kkk. À noite, o Allen reúne os coroas e solta a bomba. Diz que recebeu um oráculo divino de Elmia que deu um buff de força e inteligência, mas com uma missão mais difícil que a de 100 pessoas juntas. O pai diz que já desconfiava e lembra que o Allen tinha uma cicatriz que sumiu do nada naquele dia. A mãe pergunta do ritual e o Allen explica que no ritual oficial, os status dele vieram baixos porque a evolução dele é lenta e o dom dele é um mod novo que ninguém nunca viu. O Lodan pergunta qual é o dom, mas o Allen mete o louco, faz cara de paisagem e diz que não sabe, porque sente que se mostrar que invoca monstros agora, o pessoal vai surtar. Nisso a mãe já lança aquele abraço de urso e manda um "Poxa filho, devia ter contado antes". Ela sempre viu o moleque treinando igual um maluco jogando pedras e já tinha sacado que ele estava tentando solar a aprovação que Deus mandou pra ele. O Allen pede pra geral ficar sussa e o Lodan pergunta qual é o plano de agora em diante. O moleque não titubeia, vai encarar o desafio de frente e fazer o que for preciso pra upar e vencer essa parada. O pai, que já conhecia a peça, diz que o Allen pode contar com eles para qualquer BO. Allen agradece de coração e o Lodan avisa para ele ficar de bico calhado, porque se a galera souber, podem achar que ele tá blasfemando contra a divindade. Mas aí o pai manda aquela: "Posso contar pro Gelda, só para dar aquela ostentada básica?"
Allen libera e os dois dão risada. O tempo voa e o inverno chega com tudo, e o Allen vai para o seu primeiro rolê de compras com o Gelda. Eles levam o drop de javali e Alba Heron para trocar por itens. No caminho, o Allen pergunta qual é a real diferença entre ser plebeu e ser servo. Gelda explica que os plebeus não precisam entregar 60% do loot para o ADM da aldeia, mas tem que pagar um imposto anual para o governo. Allen, já pensando no upgrade de vida, pergunta se um servo pode virar plebeu. Gelda revela que o Pay to Win existe. Ou paga 10 moedas de ouro, ou ganha o título do Senhor das Terras por algum feito épico, embora ele ache que essa segunda opção é lenda urbana. Eles chegam no mercado e o Allen vira a sombra do Gelda para aprender a negociar. Ele descobre que um pedaço de carne seca vale lenha para 4 dias de fogo. Hora de estudar a economia do server. Allen começa a rodar sozinho, perguntando preços e fazendo as contas de proca, mas logo percebe que os mercadores são os usureiros de primeira. Ele anota tudo na sua planilha de papel. Uma moeda de ouro vale 100 de prata, que vale 1000 de cobre, que vale 10.000 de ferro. Para juntar 50 moedas de ouro, o cálculo é simples. O moleque vai ter que mandar 500 Alba Herons de base. Se ele focar no grind, em alguns anos ele fica rico. Ele passa numa loja de poções e pergunta se tem poção de maná, mas o careca da loja ri da cara dele e diz que não vende item de luxo. Allen pergunta das curativas e o cara aponta para as ervas. O moleque, que é esperto, já desenha as plantas para farmar na natureza depois, QI 200 total. Aí ele pergunta da flor de Muraci. O velho quase infarta e diz que não tem, contando que da última vez que teve uma ele apanhou feito condenado. Allen pergunta se o agressor foi o Gelda e o careca confirma, contando que o velho chegou lá parecendo um boss de raid exigindo o melhor remédio. Gelda queria levar a flor por 3 moedas de ouro, sendo que valia 5, e ainda queria pagar no fiado para amanhã. O mercador negou, mas o Gelda insistiu tanto dizendo que era para salvar o melhor amigo que o cara cedeu no prejuízo. Allen fica emocionado com a lealdade do Gelda pelo pai dele e entrega uma bolsinha de carne de presente pro careca. O cara estranha, mas o Allen manda a real. Essa flor salvou meu pai, sou grato demais. Ele segue o rolê e vê que uma arma custa 50 pratas, mas é interrompido por um moleque chato, filho do mercador, que tá com o filho do chefe da aldeia. Allen tenta sair de boa, mas o pivete quer que ele vire lacaio. Allen saca a espada de madeira e avisa, se quer PVP, vai ter PVP. O chato chama ele de covarde por estar armado, então o Allen manda ele buscar uma arma também. O moleque corre para se equipar e manda o Peromos não deixar o Allen fugir. Allen cumprimenta o Peromos na paz, mas quando o chato volta, leva a maior surra da vida em segundos. Allen nota que, embora seja forte, ainda não tem o dano bruto da Curena. Ele vai embora e deixa o moleque espumando de raiva. Voltando para casa, o Allen vê o pai já recuperado, com o HP no 100%. Mais tempo passa e o Dogora, o garoto do machado, começa a treinar com o Allen. O Allen dá um tapa nele e reclama que ele sempre se antecipa no ataque. O Dogora fica frustrado porque não consegue acertar um hit sequer no Allen, mesmo tentando pegar ele desprevenido. À noite, a gente conhece a nova integrante da parte, a irmãzinha Miura. Um tempo depois, o Loden chega com o Gelda e a Terisha estranha o atraso. Eles sentam na fogueira e soltam a bomba. O chefe da aldeia aumentou a cota de 10 para 15 javalis e os plebeus vão ter que ajudar de novo. A ordem veio direto do Senhor das Terras, o top tier da região. Se não baterem a meta, vão trazer mais servos, o que significa menos terra e comida para todo mundo. O Gelda avisa que ano que vem a meta sobe para 20. O bagulho tá ficando doido. Terisha fica preocupada, mas pro Lorde eles são só NPCs de baixo nível. Allen saca a jogada. Se o Lorde continuar subindo a cota, eles vão quebrar de qualquer jeito. O Gelda manda ele ficar quieto, mas o Loden confia no filho e pergunta se eles devem deixar os plebeus participarem. Allen confirma e já toma a liderança. Temos que fazer eles serem úteis. O deus Elmeia me deu sabedoria, então deixa que o pai resolve. Assim termina o episódio. Se você curtiu essa história maluca, comenta ADM aqui embaixo para eu saber que você ficou até o fim. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. O Rebobina se despede. Até a próxima!